Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus, capítulo 14, leremos o verso 22. E antes de ler essa palavra, eu queria agradecer aos irmãos, à igreja. Deus, Ele realmente operou um milagre na minha vida, meus irmãos. Eu estava numa cirurgia do joelho, e essa cirurgia me deixou alguns dias de cama. E segundo o diagnóstico do médico, eu voltaria a andar daqui 1 ano depois dessa cirurgia. Mas para a glória e louvor do nome do Senhor. Hoje eu estou de pé aqui e posso andar, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Quem me viu lá na cama sabe disso. Foram 3 cirurgias: osso, menisco e ligamento. Era algo de recuperação de mais de anos, mas para a glória e louvor do nome de Deus, Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a este Deus, meus irmãos. E obrigado à igreja por ter orado pela minha vida. Isso é oração da igreja. Estou muito grato por vocês. Amém, meus irmãos? E diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Mateus, capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que através dessa palavra o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco nesta noite. Meus irmãos, eu posso dizer com certeza, Deus tem resposta para você aqui nesta noite. Amém? Quem crê nisso aqui, dá glória a Deus. Deus tem resposta para você aqui nesta noite. O mesmo Jesus que estava ali, operando grandes sinais, maravilha, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite para operar uma bênção no seu coração. Nós podemos ver que há algo maravilhoso. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Não tem como você entender que um culto deste, aonde aqui estamos reunidos no nome de Jesus, aonde nós estamos aqui para ouvir a sua voz, Ele vai deixar você sem resposta aqui nesta noite. Jesus está pronto para ouvir o seu clamor, mas tem algo especial. Ele está pronto também para responder os anseios da sua alma. Ele está aqui para nessa noite falar ao seu coração. Mas para isso, esteja atento. Amém, meus irmãos? Esquece quem está do seu lado. Nesse instante,
ouça a palavra do Senhor. Ouça o que Deus tem para dizer a você aqui nessa noite. Porque o Senhor Jesus tem um recado para a sua vida. A palavra diz que Jesus, antes aqui de ele entrar no barco, ali, ele já tinha feito algo maravilhoso, algo fantástico. A palavra diz que Jesus, ele veio e multiplicou os pães. Havia uma grande multidão. E a multidão estava faminta, precisando de se alimentar. Já tinham ouvido a palavra do Senhor, já tinham conhecimento do poder de Jesus. E os discípulos assim, Jesus, despede essa multidão, porque não tem como alimentar essa multidão. Como nós vamos alimentar mais milhares de homens, mulheres e crianças? Despede esse povo, para que eles não se desfaleçam. Mas Jesus é maravilhoso, né? Se nós fôssemos depender do homem, né? Talvez Jesus ia despedir você dessa noite sem operar um milagre na sua vida. Mas Jesus tem uma resposta: não posso deixar esse povo padecer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ama você, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ama a vida do homem. Jesus conhece e sabe a sua necessidade. Por isso ele está dizendo essa noite aqui, esta noite neste culto, eu não vou dispensar o meu povo de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque o mesmo milagre que eu operei no meio do meu povo, eu quero operar neste culto aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai sair daqui faminto. Ninguém vai sair daqui desfalecido. Sabe por quê? Porque o bom Jesus, o nosso mestre, está aqui nesta noite para operar um milagre em nossas vidas. E eu já peguei o meu milagre, hein? Eu já determinei no nome de Jesus. Eu quero andar, eu quero voltar a correr para a glória e louvor do nome do Senhor, amém? Eu quero andar neste púlpito de um lado para o outro, como eu fazia, e dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem poder para operar nos ossos, me ajude aí, nos membros, nas articulações, para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio que Jesus, ele tem poder, ele pode fazer isso, e ele tem feito, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Jesus, ele alimentou aquela multidão. Eu fico imaginando, né, com quantos? 5 pães? É isso mesmo? 5 pães e usou uma criança, hein? Que tinha os peixes e os pães. Essas crianças que estão aqui nessa obra, como Deus usou hoje aqui, Heitor, são crianças que são usadas por Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra que Heitor trouxe aqui nesta noite? Nada vai te faltar. Pedro estava ali apertado para pagar os impostos, e Jesus disse assim, preocupa não, Pedro, porque quem tem Jesus, pode ter certeza, tem providência, louvado seja o nome do Senhor. Preocupa não, Pedro, e nesta noite Jesus está falando com você também, minha irmã, não preocupa não, porque eu sou o Deus da providência, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos aqui para o texto que nós lemos, né? Jesus, ele manda os discípulos entrar onde? Hein? No barco, vocês vão entrar no barco. E é interessante, meus irmãos, quem deu a ordem para que os discípulos entrassem no barco? Jesus. E é interessante que muitas vezes que chegaram aqui nesta noite, você também recebeu essa ordem para entrar nesse barco, amém? Esse barco, nós podemos dizer que representa a igreja do Senhor. Vocês que estão aqui, em unidade no corpo de Cristo, vocês estão entrando no barco, louvado seja o nome do Senhor. A multidão era para seguir Jesus, sim ou não? Mas a multidão tinha muito compromisso, né? Eles tinham seus compromissos, eles queriam a bênção, mas não queriam o dono da bênção. Mas você que está aqui neste culto, e você que está assistindo aqui nesta noite, eu tenho certeza, você não quer sua bênção, você quer o abençoador, louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus estiver, eu também estarei, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o amado da minha alma. O que eu farei sem a presença de Jesus na minha vida? E os discípulos entenderam isso, não só a multiplicação dos pães, não só as curas, isto é maravilhoso, mas o mais importante na minha vida
é que eu ande agora com Jesus todos os dias. Não só no momento da bonança, não só no momento aonde eu estou vendo os milagres, mas Jesus para mim agora não é somente aquele que me dá aquilo que eu necessito, mas Jesus para mim é minha vida. Jesus para mim é tudo. O meu Jesus é o ar que eu respiro. Jesus é a alegria do meu coração. Jesus é a fonte da vida. Jesus é aquele que enriquece a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus está dizendo, eu não posso mais deixar de estar com Jesus. Quem nessa noite está entendendo isso? Que o mais importante não é a bênção, mas é aquele que é o abençoador. Dá um glória a Deus aqui nessa noite. O que adianta a bênção ser um abençoador? O que adianta eu ter tudo e Jesus não está comigo? A presença dele é o que mais importa na minha vida. Quem entende isso tem uma vida muito feliz. Quem entende isso sabe que Jesus, ele é tudo. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Jesus está dizendo a você que nessa noite, qual é a sua necessidade? O que você precisa? O dono de tudo. Porque a palavra diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele criou todas as coisas. Ele fez do invisível o visível. Tudo que você vê aqui hoje, o céu, as estrelas, o sol, a lua, tudo que você pode contemplar nessa terra, Jesus estava presente na criação, louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro de Deus que estava antes da fundação do mundo. E este Cordeiro de Deus que deu a sua vida, ele está aqui nessa noite para abençoar você, louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar neste culto, nesta noite. Ele fez uma promessa, e essa promessa ecoa séculos, séculos, milhares e milhares de anos. Vocês não estarão sozinhos, mas eu estarei convosco até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa segurança é essa, minha irmã. Deus está falando com a irmã aqui nessa noite. A nossa segurança é essa. Jesus está conosco todos os dias. Não é só um momento. Nós vamos ver isso aqui neste texto que nós lemos. Jesus não te salvou para você andar por mar sem uma direção, as ondas te jogando para um lado, para o outro, e você não ter a quem socorrer. Não, Jesus te salvou para te dar uma direção segura. Quem crê nisso aqui nessa noite? Eu creio nisto. Jesus não me salvou para eu viver uma vida de derrota, uma vida de angústia, uma vida de incerteza. Jesus me salvou e me deu o direito, diante da sua palavra, de dizer: você é mais do que vencedor em mim. Amém, meus irmãos? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há derrota para crente. Nem a morte pode deter o dono da vida. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado aqui nesta noite? Eu sei que você tem as suas preocupações. Mas a pergunta, o tema desta noite é: Jesus, aonde o Senhor está? E muitas vezes nós perguntamos isso, né? Aonde o Senhor está? Não é verdade? Aonde o Senhor está? Eles entraram no barco. E o que aconteceu naquele barco? Entraram para o mar adentro. O mar estava na bonança, não é isso? Hein? Estava tudo certinho. O barco começou a ser assolado pelas ondas. Quem entrou aqui nessa noite, hein? Que o barco estão sendo assolado pelas ondas, hein? Essa palavra não volta vazia. Pessoas entraram aqui nessa noite e seus barcos estão sendo assolados. E você está perguntando: Jesus, aonde o Senhor está? O meu casamento está sendo assolado. Aonde o Senhor está, Senhor? O meu filho está longe da tua presença. Jesus, aonde o Senhor está?
o meu marido, a minha esposa, o meu casamento, aonde o Senhor está? E a palavra diz que o vento, ele abatia aquele barco. E os discípulos estavam apavorados. Passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília e nada de Jesus chegar. Acontece isso conosco? Mas aí vem a dúvida. Mas quem mandou entrar no barco? Não estou entendendo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou vindo ao culto, eu venho à escola bíblica dominical. Eu estou no barco, Jesus. Por que as ondas estão me assolando? Por que eu estou vivendo esse momento de luta? Eu oro, eu busco, eu choro, mas eu não estou vendo Jesus. E é interessante que a palavra diz que na quarta vigília Ele vem, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está chegando para você aqui nessa noite, querido. Mas é interessante, meus irmãos, Jesus foi fazer o quê, hein? Jesus foi orar, meu irmão. Há momentos que eu quero falar com você aqui nesta noite. Há momentos que você tem que tirar tempo para falar com Deus. Não é lançar o seu problema na rede social. Não é você lançar o seu problema para o seu vizinho. Não é momento de você expor a sua fraqueza para o inimigo. É momento de você falar com o Pai. Amém, meus irmãos? Não expõe a sua fraqueza, porque as pessoas que estão lá fora vão te criticar. Elas vão zombar de você, mas você tem um lugar que você pode falar com Ele. Jesus disse assim: eu preciso de um momento a sós com o Pai. Mateus nos ensina isso. As guerras são vencidas aonde, hein? Aonde você mais venceu guerra aqui? Aonde, meus irmãos? No quarto. Não é porque o quarto é um lugar místico, não. Porque o Senhor nos ensinou, Jesus, na oração. Quando você orar a Deus, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com Ele. Fala com Ele, amém, meus irmãos? Fala com Ele aqui nesta noite, porque Ele tem resposta para você. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus aqui nesta noite. Quantas vitórias nós tivemos, experiências gloriosas com o Senhor, quando nós entramos e falamos em particular com o Senhor. O pastor não ficou sabendo, talvez o seu marido não ficou sabendo, a sua esposa não ficou sabendo, o seu filho não ficou sabendo, mas aquele que importava para saber o seu problema, este sim, você falou com ele e ele veio e te deu a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensina isso aqui, meus irmãos. Há momentos que nós precisamos de largar algumas coisas que estão nos entristecendo, que estão nos angustiando, e falar com Ele em particular. Talvez nem a esposa precise saber, nem seu esposo. É você e Ele. E você vai ver o quanto Ele vai operar na sua vida. Amém, meus irmãos? Se você não tem feito isso nesta noite, passa a fazer. Talvez você vai ter dias, você vai entrar no quarto, você não vai conseguir falar. As suas lágrimas vão rolar no rosto, mas Deus está ouvindo o clamor da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já entrou no quarto, muitas vezes não teve palavras, a luta era tão grande que as lágrimas rolavam, e Jesus estava recolhendo lá na eternidade e dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que o vento era forte, o vento era contrário. Você entrou aqui nesta noite, né? Jesus está chegando. Amém, meus irmãos?
Jesus está chegando. Mas o vento era tão forte, as ondas eram tão fortes, que eles não conseguiam ver Jesus. Eles não tinham como ver Jesus. Já aconteceu isso com você? Quantas vezes Jesus está tão pertinho de você, você está falando, Jesus está tão longe, aonde está Jesus? O que está acontecendo? Eu estou vendo tudo desmoronando, e Jesus não está perto. Sabe por quê? Porque o barulho está muito alto. O barulho da luta, da prova, dos momentos difíceis. E quando isso acontece, a nossa fé é enfraquecida. Mas nesta noite, o Espírito Santo vai renovar a nossa fé aqui neste lugar, nesta noite. Ele vai te dar força para você vencer essas ondas. E você não vai mais dar ouvido às vozes da destruição, mas a única voz que você vai ouvir é de Jesus. Eu cheguei, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para operar um milagre na sua vida. Isso não foi privilégio só dos discípulos, não, aqueles que estavam no barco. A caminho de Emaús, 2 discípulos. Jesus tinha morrido, mas ele tinha avisado. Eu quero falar algo para você aqui nesta noite. Jesus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Quem crê nisso aqui nesta noite? Ele te prepara para a luta. A luta não chega assim não. Ele te fala, ó, vai ter um momento em que você vai passar por umas lutas. Mas é para provar que eu sou o Deus da tua salvação. A luta vem para te fortalecer. Toda luta, ela te traz um aprendizado. Quem crê nisso aqui, diga amém. As lutas são pedagógicas. Toda vez que eu passo por uma luta, eu aprendo algo com meu Jesus. Eu precisava passar por isso, Senhor, para eu aprender mais uma lição. Louvado seja o nome do Senhor. A luta não é para te matar, a luta é para te fortalecer. Jesus tinha dito para os discípulos: eu vou ao Calvário, eu vou morrer, porque se eu não morrer, vocês não vão ter vida, vocês não vão ter salvação, é necessário que eu morra. Mas entenda uma coisa, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. O autor da vida, ele morre, mas ao terceiro dia ressuscita, louvado seja o nome do Senhor. Mas os discípulos não entenderam isso, e eles começaram a tomar outros rumos. A palavra diz que Jesus disse assim: ficai aonde? Em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da habitação do Senhor. Jerusalém era o lugar da promessa do batismo com o Espírito Santo. Jerusalém era o lugar aonde o Senhor enviaria o seu Espírito Santo para operar e renovar a vida dos irmãos, para lhes selar, para que eles pudessem viver uma vida cheia de experiências com o Senhor, porque ali, naquele dia, o Espírito Santo, lá em Atos 2, ia ser derramado para selar a vida dos crentes, como um dia Jesus também selou a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Você tem o selo do Espírito Santo em você. Por isso que você está aqui nessa noite, por isso você não desistiu, porque o selo do Espírito Santo está sobre a sua vida. Mas eles não entenderam isso. Foram para Emaús. Jerusalém, subida. Emaús, descida. Não, acabou tudo. Terminou. O que eu acho mais glorioso nessa mensagem, meus irmãos, Jesus não desiste do homem. Se fosse eu falei para esses camaradas. A gente é assim, né, Hudson? A gente fala para pessoas do Jesus: não quer não, larga esse camarada para um lado. Jesus não desiste de você. Ai de mim, se Jesus desistisse. Ai de você, se Jesus desiste. Ele não desiste do homem. Jesus vai atrás dos discípulos. Quantas vezes Jesus foi atrás de você, hein, Rodrigo? Alice, hein? Jesus não desiste de você, porque Ele ama a sua vida verdadeiramente. Jesus me ama e ama você. Ele não desiste. Vai lá falar para eles tudo de novo. Já tinha explicado tudo. Mas novamente Jesus começa a dizer a eles: por que vocês estão aí conversando, falando, trocando aí essa tristeza, essa angústia? Aí diz assim: você não está sabendo? O Mestre Jesus foi morto. Toda a promessa, aquelas curas que nós vimos, os sinais de milagre, a multiplicação dos pães,
o mar sendo, acalmado, tudo isso acabou, tudo isso encerrou. E Jesus, como assim? Vocês não entenderam nada? Eles andaram quilômetros e quilômetros, e Jesus falando com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Sabe por quê? O barulho da dor estava maior do que a voz de Jesus. Mas nesta noite Jesus tem uma palavra para você: a sua dor não é maior do que a voz de Jesus. Amém, meus irmãos? A sua dor não é maior do que a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é poderoso para curar a sua alma, a sua dor nesta noite. O seu casamento, ele vai ser restaurado. Quem crê nisso aqui, dá glória a Deus nesta noite. O seu casamento vai ser restaurado. O seu marido vai ser salvo. O seu filho vai ser salvo. E a palavra diz que Jesus, ele não chegou, como muitos achou que ia chegar perto dos discípulos do caminho de Emaús, no alvoroço, gritando: vocês estão indo para onde? Para com isso. Jesus veio mansamente, porque Jesus é manso e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sua voz é poderosa. Ao chegar no final da caminhada, caminharam muitos quilômetros, e eles ainda não reconheceram que era Jesus, por causa do luto, da dor. Quantas vezes você entrou aqui nessa noite, você que nos assiste, talvez você está sem esperança, você está dizendo: não tem jeito. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para você nessa noite: tem jeito sim, meus irmãos. Ele está chegando para operar um milagre na sua vida. E aonde ele chega, a vida, ela vem junto com ele, porque ele é a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que quando ele partiu o pão, eles disseram: é Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus ali, saiu, e eles disseram: verdadeiramente ele vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos confiar nele, porque ele é o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aqueles homens, eles foram naquele instante, receberam uma experiência, e dali em diante eles entenderam: Jesus está comigo, não só na carne, como homem, mas agora o principal: Jesus mora dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso temer mais. A morte não é nada, a luta não é nada, porque Jesus, ele não está longe, ele está dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E se Jesus está dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, para que você vai temer? Temer o quê? Se Deus está comigo, eu posso pular as muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Jesus, ele vem ao encontro dos discípulos. Mas a luta era muito grande. Já estava amanhecendo. Você já viu quando começa a amanhecer? Quem dirige aqui à noite, Qual o pior horário, hein? O motorista. Quando começa a noite, chegando o dia, a visibilidade fica horrível. Quando chega já começando a amanhecer, é o pior momento de dirigir. Não é trevas e nem tem luz. E os discípulos estavam passando por este momento. Jesus estava vindo, eles não reconheciam que era Jesus. Mas de repente, eles conseguem ver Jesus. E quando Pedro vê que é Jesus, primeiramente diz assim: é um fantasma, hein? Muitas vezes é assim, meus irmãos? Jesus está perto de nós estamos gritando por ele, a gente pensa: não, é um fantasma. Mas Jesus se manifesta de várias maneiras. Sabia que Jesus pode manifestar com você através de uma criança? Uma palavra que uma criança te dá, um filho, Jesus está falando com você. Talvez Jesus manda um mensageiro dele, uma pessoa, talvez você nunca te viu, e diz assim: eu tenho uma palavra para você. Jesus te manda dizer: não temas, porque ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem várias maneiras de falar conosco, e nesta noite ele está usando a sua palavra para dizer: tenha calma, porque eu estou no controle da situação. Quem crê nessa noite que Jesus está no controle da sua situação, diga assim: glória a Deus. Eu sei que Jesus está no controle da minha situação. Não tenha medo, não se espante. Você tem que entender uma coisa:
Ele é o dono de tudo. Ele tem autoridade para tudo. Você não precisa achar que ele vai perder essa guerra. Essa guerra é dele. Essa luta é dele. Ele diz assim: não temas, porque essa peleja não tereis que pelejar. Olhai e sejam prontos, porque eu pelejarei por vós. Amém, meus irmãos? Toda luta que a pessoa for contra você, aprenda uma coisa: Jesus está ao seu lado. Temer o quê? Ter medo de quê? Jesus está ao meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu vou temer? Para que eu vou desistir? Se Jesus está comigo, eu tenho certeza da vitória até o dia que Ele voltar para buscar a minha vida, para morar com Ele para sempre. E Pedro, diz assim: Senhor, se és Tu, deixa eu ir ter contigo. Já estamos caminhando para o término da mensagem. Jesus, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse o quê para Pedro? Hein? Vem. Jesus está te falando nessa noite: vem andar sobre as águas, porque o sobrenatural vai acontecer contigo aqui nesta noite. Amém? Pode vir, porque você vai andar sobre as águas. Amém, minha irmã? Você vai andar sobre os seus problemas, você vai andar sobre a sua luta e você vai vencer, porque Jesus está dizendo: vem andar sobre as águas nesta noite. As águas das amarguras, as águas da decepção, as águas muitas vezes de um vício que você está aprisionado nesta noite. Jesus está dizendo: eu vou libertar você e você vai andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Pedro. Muitos dizem, que Pedro era o mais sem juízo, mas para mim o Pedro era o homem mais íntimo de Deus. Pedro tinha intimidade com Jesus. Você já imaginou andar sobre as águas? Quem depois de Jesus andou sobre as águas? Pedro. Ele pôde provar o milagre na vida dele. Quem sabe nessa noite está faltando um pouquinho de fé em você, hein? Para falar com Jesus: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Amém? Se é o Senhor, eu vou andar sobre os meus problemas, nada vai me deter, porque o meu Jesus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E Pedro foi e voltou, entendeu? Jesus estendeu a mão sobre ele, mas os dois voltaram juntos.